Ainda dá tempo de aproveitar o finalzinho das férias. Em Ouro Preto, o Parque Estadual do Itacolomi é uma ótima opção para levar a família e os amigos. O Pico do Itacolomi pode ser visto de diversos pontos de Ouro Preto. O que pouca gente sabe é que o parque tem outras atrações. Depois de seguirmos aproximadamente 5 quilômetros de estrada de terra, chegamos à Casa Bandeirista. A gestora do parque, Maria Lúcia, nos recebeu e contou a história do monumento, construída pelos bandeirantes no final do século XVII. Eles construíram essa casa. Essa casa tem um estilo chamado Casa Bandeirista, que é um estilo feito pelos bandeiristas. Ela existe no Brasil, em São Paulo, muitas em Minas, e ela tem o mesmo estilo de construção. Então, eles construíam, né, com paredes muito grossas, porque eram períodos inóspitos de selvageria. Então, eles tinham que desbravar e tinham que se proteger. Hoje, quem visita a Casa Bandeirista se depara com uma exposição histórica sobre os naturalistas europeus, que vieram no século XVIII estudar a mineralogia e biologia do Brasil. Dentro da casa fez-se uma exposição remetendo aos naturalistas, que foram os homens, né, estudiosos, minerólogos, biólogos, que vieram à época, mesmo para fazer, né, os mapas, as cartas cartográficas, delimitar espaços e começar a falar sobre essa terra que depois chamou-se Minas Gerais. Dentro da casa, nos deparamos com um mapa interativo, que evidencia o caminho percorrido por esses naturalistas. Toda essa exposição ela é muito interativa. Então, nesse painel, eu tenho alguns dos naturalistas que percorreram Minas Gerais, o Brasil de uma forma geral. Então, se você apertar aqui, ó, Richard Burton, por exemplo, ele saiu do Rio de Janeiro, acende ali o caminho que ele fez, passou aqui pela região de Ouro Preto, seguiu para o norte de Minas e foi até a Bahia. Ao sair da Casa Bandeirista, continuamos mergulhando pela história do parque. Começa com o índio e termina com o guarda-parque, que é a nossa função aqui. Então, é todo um caminhar pela história. A gente tem o índio, bandeirantes, a gente tem o escravo, depois os naturalistas, aí vem, né, já o proprietário da fazenda, a fazenda já depois do chá, e até chegar hoje, que é o parque em si. Em seguida, caminhamos até o centro dos visitantes. O centro de visitantes ele foi feito pensando que o visitante que chegar ao Parque do Itacolomi possa conhecer o que passou, possa conhecer qual que é a biodiversidade, a geologia, a geomorfologia do parque, a fauna, a flora. No centro de visitantes, a guia explica que a maior parte do parque e o Pico do Itacolomi pertencem ao território de Mariana. E o parque ele tem 7.543 hectares, distribuído entre dois municípios, que são os municípios de Mariana e Ouro Preto. E muita gente acha, pela proximidade que nós temos com Ouro Preto, que o pico pertence a Ouro Preto. E, na verdade, o pico está dentro do território de Mariana. Por falar do pico, muitas pessoas acreditam que o parque só tem a trilha que leva até a Pedra do Itacolomi. Mas não. Lá conhecemos outras trilhas que possibilitam a caminhada de crianças e idosos. E são trilhas que as pessoas podem fazer, quem não tem aquela condição de ir no pico, porque não é só o pico que a gente tem de trilha, tem outras possibilidades no Itacolomi. A próxima parada da nossa equipe foi até o Museu do Chá, onde José de Sales Andrade liderou a fabricação do chá Edelweiss, exportado para a Europa entre as décadas de 1930 e 1950. A Fazenda Manso foi um grande polo produtor de chá na primeira metade do século XX. Aqui nós podemos ver os maquinários alemães usados para beneficiamento das folhas que eram colhidas pelas meninas moças de Lavras Novas. Esse balaio era então carregado por elas mesmas, do campo até a fábrica, onde hoje fica o Museu do Chá. Por fim, conhecemos a lagoa, onde as pessoas podem se refrescar, os parquinhos infantis, o espaço para vôlei e para churrasqueira, as casas de hospedagem e a área de camping. O Parque do Itacolomi, ele não é somente o Pico do Itacolomi. E convidar, né, todas as pessoas a virem conhecer outros atrativos do parque que a gente tem. A pessoa fica aqui um dia todo e não vai esgotar todas as possibilidades.
Parque Estadual do Itacolomi funciona de terça a domingo, de 8 às 5 horas da tarde.